Vamos ver os melhores momentos aí. Os piores momentos, né? Não, mas tem o outro lado também, pro Vasco. Mas assim, foi um jogo muito pobre. Foi um jogo muito pobre. Embora o Corinthians tenha jogado muito mal, o Vasco também. Mas eu acho que o O Vasco jogo foi uma bem desgraça, dentro da- gente. Foi, mas eu acho que o Vasco foi bem dentro da proposta dele. Mas qual é a proposta do Vasco? Ô, Que até Celu. hoje eu não entendi. De jogar muito no contra-ataque, porque o Vasco explorou os contra-ataques do Corinthians. Mas o Corinthians e nem forçar atacou. um pouco o erro, forçar um pouco o erro de passe do Corinthians. O Corinthians teve muita deficiência na troca de passes, muito. Sim, isso foi nítido. Ué, pro Vasco, o resultado é bom. Eu não acho ruim. Não, Foi um não é empate ruim. fora de casa no primeiro jogo. E é o que eu falei, o Vasco, ele teve as melhores oportunidades, assim. Pode não ter tido, nossa, oportunidades claras, mas teve algumas oportunidades de contra-ataque, teve a bola na trave. Eu acho que Quesada a já proposta discordou do de Vasco... você, É, né? eu sei. Não, mas tudo bem. Não, minha opinião não é uma opinião, não é uma verdade... absoluta, podem discordar. Mas eu acho que o Vasco, dentro da proposta dele, foi bem, cara, não foi mal, não. Agora, o jogo em si realmente não foi um jogo brilhante. Esperava-se muito mais do Corinthians, pelo que o Corinthians fez durante a Copa do Brasil, não no Campeonato Brasileiro, né? Mas na Copa do Brasil, o Corinthians... bem lembrado, Isa, bem lembrado, porque o Dorival, que te manda parabéns, feliz aniversário, falou numa coletiva outro dia aí pra cobrar ele do desempenho na Copa do Brasil. Tinha me esquecido disso. Foi depois do jogo do quem? Do Juventude? Acho que foi depois do jogo do Juventude, né? Que ele fala, não, me cobrem o desempenho na Copa do Brasil. Essa bosta aí? Aí é que tá, você tá sendo contraditório. Porque você falou o seguinte, eu quero ganhar a taça. Não importa se o jogo é bem, mas eu quero a taça. Não acabou o campeonato. Não, eu sei. Mas poderia ter acabado, né? Sim, mas... Poderia ter acabado. Não acabou. Eu sei, mas poderia não ter acabou. acabado. Então, você tá cobrando desempenho, mas a gente cobra mesmo. Então, é o que a gente tá falando do Flamengo. Ah, mas conseguiu levar pra penalidade e quase ganhou. Não, eu poderia ter vencido. É. A gente cobra desempenho, tem que cobrar Tem desempenho. aí? Então coloca. Você vai entender, porque, Sormani, o Dorival, ele fez um campeonato brasileiro ridículo, falando que ia entregar tudo na Copa do Brasil pra ele ser cobrado. O Corinthians perdeu do Cruzeiro aqui. Acabou o campeonato, Tá gente. bom, mas o Corinthians perdeu do Cruzeiro aqui, com o Cruzeiro jogando melhor. O Cruzeiro teve 4 oportunidades, ou 3, nos pênaltis, Mas de você encerrar. acabou de falar que interessa é ganhar o campeonato. Quem passou foi o Corinthians. E ontem também, a mesma coisa. O Corinthians poderia ter perdido o jogo, poderia ter Ué, deitado esse- a vaca já. Então, Esse ele falou gol aí um tava negócio bem que ele não tá dividido. entregando. É isso, tô cobrando o que ele... Foi ele que falou. Ele que falou, Não me acabou cobrem. ainda, não acabou o campeonato, tem um jogo domingo. Bom, Tem um jogo domingo, Eu- calma. Ó, Ganha o vamos campeonato ver. domingo? Ó. Segunda-feira você chega aqui? lógico. Mas eu tô... Adiante. Mas, Claro, Mas, vai ó, lá, vamos ver. mas eu não ganho 2 milhões por mês. Ó o Dorival Quase. aí, ó. O que ele falou. Eu tenho Depois certeza do que o Cruzeiro. torcedor confia na sua equipe. E o cenário será outro com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das 2 partidas. Eu não ouvi direito. Dá pra botar Põe de novo. Ele falou isso depois que o Corinthians tomou 3-0 Do Cruzeiro. do Cruzeiro. Eu tenho certeza que o torcedor confia na sua equipe. E o cenário será outro com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das 2 partidas. Tá bom, tô cobrando Eu tava agora. falando em relação Não, ao ele jogo do falou Vasco, duas. né? Do E Cruzeiro. cobre depois das duas partidas. das Tá, duas e o partidas Corinthians foi contra o brilhante Cruzeiro, contra né? o Cruzeiro? No primeiro Perdeu jogo, o tudo jogo. bem. Mas eu concordo Não, tá bom. com você. Eu acho que você tem que cobrar mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu discordo dessa ideia de que só ganhar basta. Não, você precisa jogar bem, pô. Você precisa jogar bem, eu concordo com você. Porque o que você viu ontem no Corinthians, o que a gente viu ontem no Corinthians, assusta. Porque a tendência de jogar essa bolinha que jogou contra o Vasco no Maracanã com 65 mil pessoas é perder. É perder. Mas a gente sabe que cada jogo é um jogo. Claro. Tá? Entendeu? Mas eu concordo com você. Assustou o nível de jogo do Corinthians. E eu tô falando isso, falei até um palavrão aqui, por quê? Porque eu acho que o Tá legal, Dorival... Porque eu acho que o eu Dorival adoro falar bosta. é o principal... Prefiro falar bosta do que merda. Esse filme é uma bosta. Bosta sabe? Bosta é muito melhor do que eu não merda. queria ter falado isso. É, mas tudo o- bem. Você não queria, mas o seu irmão tá... Mas o Dorival, eu acho que é o grande responsável pelo que aconteceu ontem. Ou não, quer saber? Não, desculpa, mas quando você tá brigando com alguém, eu acho que fica muito mais ofensivo. Fala aí, ô seu merda. Olha o seu bosta. Puta, bosta é muito.
Bosta é ruim. Quesada, qual dos dois você acha que serviu mais pro jogo do Corinthians ontem? Bom, primeiro que foi um jogo de bosta, né? Foi um jogo ruim, né? Mas assim, eu acho que quem acompanha realmente futebol, de fato, como nós acompanhamos, não pode ficar surpreso com o baixo nível da partida ontem em Itaquera. Porque estamos falando de dois times que fizeram um campeonato brasileiro De bosta. Bosta. Ficaram atrás do Santos, gente. Ficar- Os dois times ficaram Tudo, se atrás do juntar, Santos. eles podem fazer a Copa Bosta e disputam os três. É. Porque, triangular. Corinthians, mas a Copa... Bosta O do Corinthians Isso é legal, hein? é Quem queria capaz... patrocinar isso daí, hein? Aquele cheirinho Fraldas, lá não, fraldas de neném, né? Cheirinho de banheiro, como é que chama aquele negócio? Papel higiênico neve. Também, é. Fricô. Isso. Troféu Copa bosta. Fricô, Copa Isso, Fricô boa. Copa Fricô do Brasil. do Brasil. tem a Bom Ar. Mas olha só a Copa do Brasil permite que isso aconteça, né? Ela é tão extraordinária, ela é muito democrática, porque quem que A galera imaginaria, almoçando. antes da competição começar, que Vasco e Corinthians iriam fazer... imaginava. Ninguém imaginava. E outra, todos os favoritos foram caindo. Na semifinal, os dois favoritos caíram. Ontem, o favorito caiu também. O Atlético Paranaense era favorito contra o São Paulo. Embora não tenha sido uma derrota, ontem nós tivemos um time vitorioso, que foi o Vasco. Dentro desse futebol que o Vasco propôs ontem o jogo, de empatar, tá ótimo o resultado. Agora ele vai levar para o Maracanã essa decisão. Só que no Maracanã nós vamos ter um jogo. Porque o Vasco não vai jogar os primeiros 21 minutos retrancado, como ele jogou ontem. Ele vai abrir mais espaço. Ontem o Ryan... O Ryan não foi uma boa figura porque o time não jogou para o Ryan ontem. Se você tem um Ryan, você tem que fazer o time jogar para ele. O Gomes foi bem, o Gomes é um bom jogador Cara, também. Esse moleque, o que nós Ele é escolhemos... caótico, nós, né? ele é o Ryan, ele é o Ryan lá da Colômbia. Ele- Dois caras incríveis. O portuguesinho também, taticamente, Moreira. joga muito bem. Eu Vai achei buscar a um bola lá jogo no muito zagueiro. ruim. Não, o jogo foi O ruim. Vasco Mas jogo foi também ruim é um mesmo. time que também foi falar? ruim. é bem... O Vasco, ele Alfinete, foi, eu acho que foi o Vasco- ruim. Só para concluir, Isa, me perdoe. Só porque eu não consegui concluir ainda. O Vasco foi muito bem dentro da proposta dele. Quem tinha que ter vencido o jogo ontem era o Corinthians, não era o Vasco. Não, eu sei, mas... Nós todos falamos aqui que o vitorioso ia ser o Corinthians. E o Vasco arrancou um empate. E é o seguinte, o time do Vasco é razoável. Você só tem o Ryan de bom jogador, cara. E Não o vamos Coutinho, né? Você acabou de falar do Gomes. tudo bem, mas assim, o Gomes não vai jogar no Barcelona, Não gente. vai, O Coutinho não vai voltar para a Europa. E no Corinthians ninguém vai jogar também no Barcelona, cara. Esse a time nossa aí. realidade, a gente tem que analisar É dentro da isso. nossa realidade. Eu não acho o time do Vasco tão ruim assim. Eu acho péssimo. Não. O time tomou de ali. 5 Eu do acho Atlético que- Mineiro eu na acho última que O que rodada. o Vasco pecou ontem é que o Vasco foi um pouco afobado nas finalizações jogadas. Às vezes tinha um bom contra-ataque, alguma coisa. E aí os jogadores logo já, sei lá, tentavam um chute de fora da área. Poderia ter mais tranquilidade. Poderia ter ganhado de 3-0 do Corinthians ontem. Se o Vasco fosse um time razoavelmente bom. Não, Mas o contrário isso, também é porque verdade. em várias oportunidades, bom, o teria Vasco ganhado do Vasco. teve chance de concluir jogadas. Só que eu achei o time do Vasco um pouco afobado para concluir as jogadas. É o que eu falei. Várias vezes, várias oportunidades. Ó, vamos ver esse lance aí. Afobado ou esse ruim? lance aí, por exemplo. Tenta tocar a bola, sabe? Sei lá, encontrar uma alternativa um pouco melhor. Em várias oportunidades, o Vasco tentava um chute de fora da área, alguma coisa assim. E não era a melhor alternativa. Então, eu acho que assim, o Vasco foi um pouco afobado. Mas teve mais controle do jogo. Eu fora de consigo- casa. Eu sei que o Vasco jogou melhor. Claro que o Vasco jogou. Claro que jogou. O Corinthians não jogou nada. Só que eu vejo também por outro lado. Eu acho que o Corinthians foi tão mal, mas tão mal, que eu acho que o Vasco pode ter perdido a chance de ter sido campeão nesse Pode jogo. ser também. Pode ser também. Porque é impossível o Corinthians jogar tão mal quanto jogou. Alfinete. É impossível. Impossível. Não dá pra jogar pior do que isso. Não dá. Acho que foi o pior jogo do Corinthians no ano. Alfinete. No Só que- ano, será? Não Eu acho- sei. pode ter sido. Essa tua Pode ter frase, essa tua frase ela é verdadeira, só que eu completaria a frase. Se o Corinthians fosse um time melhor também, ele teria vencido o Vasco. Porque o Vasco deu um monte de Mas o espaço ontem. Corinthians. Sim. Eu acho mas que o Bidon eu ontem, acho por que exemplo, No o ano, não. O Bidon ontem recebeu uma bola cara a cara, um gol, ele chutou pra fora. O Corinthians também teve a chance.
Então, é que a gente Não, só mas- vê um lado, a gente não pode ver só um lado. Não, mas eu tô vendo os dois lados. Não, mas se o Corinthians fosse um time melhor, ele teria vencido o Vasco também. Mas o Corinthians mostrou na temporada que pode apresentar mais do que mostrou do que Sim, mostrou nossa, ontem. com certeza. O Vasco nem tanto, na minha opinião. Você tava no estádio, eu tava no estádio, o Quesada Eu tava não no sei, estádio. cada um vê um jogo. Cara, claro, eu senti o Cada um vê um Corinthians jogo que quer. mal e o Vasco razoável. Por isso que a impressão do Vasco ter jogado melhor. Não acho que o Vasco jogou bem, eu acho que o Vasco fez um jogo ok, um jogo dentro Travou do que... o Corinthians em dentro todos do que os se cantos do propôs. campo. Foi ok, o Diniz mudou sua forma de jogar. Achei que o Vasco realmente foi lá pra não sair derrotado, né, Mas o Alfina? Corinthians é muito nervoso, Sormani. Eu não entendi isso. Você até mandou o vídeo aí da dublagem das brigas, É bom esse vídeo. das discussões. Vamos ver esses vídeos? Vamos ver. Um Corinthians extremamente nervoso. Quem é que fez essa dublagem? Gustavo O Machado. Gustavo Machado. Gustavo Machado. Ei, para com isso, caralho! Eu tô te escutando! Levanta, 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 levanta! Olha lá, olha lá, olha lá! Tá bom! Vai. Ei, vem cá. Não quero, não vou falar contigo. Não vou falar contigo. Vem. Agora não. Mas eu não quero. Vai tomar no seu cu, seu filho da puta! Que isso? Essa é a voz do Dorival, parece Porra! a voz do... Muito bom. Oh, man, why me? Então, falar desse cara, hein? Eu sou o Gustavo Machado e me sigam aqui para mais dublagens. Valeu! Então a gente acompanhou aí. Não, podia repetir, eu não entendi o que o Dorival falou. Discussões entre o Mateuzinho e o Yuri, mais que uma vez, e foi até o vestiário, pelo jeito. É. Né? O Memphis reclamando de ter sido Depois substituído, acho que aos 30, 35, alguma coisa assim. do Faltando segundo- 10, né? do segundo tempo. E o Dorival xingando um torcedor. Eu não sou sommelier Puro suco de Corinthians. Eu não sou sommelier de reação de técnico. Porque, assim, se eu sou xingado, eu também xingo. Então, quer dizer, o cara fica ali também na orelha do técnico 30 minutos mandando o cara para aquele lugar, xingando a mãe do cara. Qual é o direito de não Ninguém tem não sangue de revidar? barato também. Porque, assim, também a gente acha que o torcedor pode tudo também no estádio. Aí depois a gente perde o limite. Aí o cara vai lá, pega um revólver e pum, mata o... Porque pode tudo, então pega um revólver e mata o treinador, mas isso aí entendeu? também não exagera. Eu também xingaria o Dorival, porque... Eu acho- xinguei o Dorival. Todo mundo Ontem- xingou o Dorival. Ontem Não, o eu Dorival... não xinguei, não. Não, porque vocês não torcem pro Corinthians. Ontem o Dorival escalou o Martinez justamente para dar espaço para o Garro jogar. O Garro não jogou absolutamente nada. Então por que ontem. entrou? Então, Mas o Garro é um diferencial do Corinthians. se o técnico não escala o Garro, o Yuri Você e o ia estar Memphis, aqui hoje chamando ele de bosta. você, a Isa, eu, todo mundo ia falar, pô, mas o técnico é louco, não vai escalar os melhores do Contra time? o Cruzeiro, o O Galo problema não não foi jogou do técnico. em BH. O problema não é do técnico, é do jogador que não Não, desempenha. mas eu acho que o Dorival é culpado ontem porque ele fez algumas cagadas. Ah, não, tô dizendo nesse caso em relação ao Garro. Dorival, nas me mudanças. desculpa. Primeiro, o que te deu na cabeça de mudar o time aos 5 do segundo tempo? Quem entendeu isso? Nós, não já mexeu no vimos, vestiário, nós né? já vimos que o time não jogou nada no primeiro tempo, então já volta com o Maicon e Carrillo. Por sinal, o Maicon e Carrillo não jogaram bosta nenhuma também, tá? Não jogaram nada. Aí é o seguinte, tirei o Memphis faltando lá 9 minutos, porque, sabe, ele pode se machucar. Então tira o Memphis no intervalo também. Aí, naquele momento, não era para tirar o Memphis. Ali você não tira, para colocar o Dieguinho. E ele Vamos ser ficou bravo. sinceros. Quem ficou bravo. é que vai... Quem tem mais chance de decidir um jogo difícil como esse? O Memphis, que estava andando em campo, ou o moleque da base que tem 17, 18 O anos? Flamengo faz muito isso com o Arrascaeta. Errado pra Entendeu? caramba. Ontem, por exemplo, aconteceu isso. É o último jogo do ano. Eu não tiraria. Durante o campeonato, você Verdade. tira, entendeu? Ontem foi o último jogo do ano. Pô, Deixa o cara. Se tem um estiramento ali... Você tem um mês pra recuperar. Você tem um mês pra recuperar. E o Dorival Entendeu? errou É, ontem. tem na- razão. Ontem o negócio do Memphis. Pênalti. Exatamente. O Jorginho, já tinha um cartão. Meu, é o último jogo, você tem que tentar. uma substituição. A questão do Memphis, Isa, eu entendo o Dorival aí. Porque não sei quais são os exames, não sei. Mas tem um jogo seguinte ainda, pô. É o que o Dorival fala na coletiva. Não, mas se E tem ele o jogo fala que o seguinte, Memphis você não tira o cara treinou meia com hora bola. antes. Mas ele fala que o Memphis não treinou com bola Desculpa, essa isso semana. daí não cola pra mim. Desculpa, eu adoro o Dorival, mas isso daí foi mal. Todo mundo, inclusive Vamos a ver. torcida inteira Dorival- ontem Uma- contra o Dorival, porque ele foi xingado, pô. Uma substituição que eu É, acho que pô. poderia ter sido feita, o Yuri Alberto não estava bem no jogo. É não isso que todo estava mundo bem. reclamou. Por exemplo, colocar o Guinegão, né, no lugar do Yuri Tem aí Alberto. isso. Ele vai falar agora isso aí.
Ele vai... Boa, Que não Isa, é olha mais lá. aproveitado, né? É o gancho, foi o gancho. pra Exatamente. Mas ele ficou bravinho quando perguntaram isso pra ele. Marco Belo, Vai, põe os Rádio dois na TMC. sequência, tá? Dorival, depois que aconteceu o jogo lá no Mineirão, que o Corinthians venceu por 1-0, a imprensa falou muito que o Corinthians surpreendeu o Cruzeiro, que você surpreendeu o Leonardo Jardim no seu jeito, no jeito que você armou a equipe. Eu queria saber se hoje o Vasco surpreendeu o Corinthians, se o Fernando Diniz te surpreendeu no jeito que ele armou a equipe do Vasco. O Vasco foi bem, não tenho dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu. Em razão disso, nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Vai falar do Ele Yuri ser um agora. artilheiro e nós temos confiança nele. O treinador não pode desistir tão fácil dos jogadores. Às vezes vocês descartam com muita facilidade um atleta. Falou pra você, Nosso ó. papel não é esse, é um Mal pouco Dorival. diferente. Tá vendo? Ele falou que vocês descartam muito fácil. Não, Mas é que eu acho que você tem que... Óbvio, é claro que ele tem a leitura do jogo. Mas o Ó, o Yuri não Bidonho. tava bem no jogo. E aí você tem que tentar uma alternativa. Você tá em casa. O Corinthians precisava muito mais fazer o resultado ontem do que o Vasco, né? Porque o Vasco ainda tem... Lógico, futebol é futebol, mas o Vasco ainda tem o jogo dentro de casa. Então, pro Corinthians era muito mais importante já conseguir essa vantagem em Itaquera. O Yuri não estava bem. Eu entendo que realmente... Quantas vezes a gente já viu jogador que é o craque do time, é o jogador que resolve normalmente os jogos pro time, não estarem bem no jogo e aí em uma bola vai lá e é decisivo. Eu acho que é o que ele tá imaginando que pudesse era acontecer. o que ele estava imaginando com certeza. Mas, por exemplo, o Guinegão, nas oportunidades em que ele esteve em campo, ele foi bem. Por que não dar uma oportunidade para ele jogar pelo menos um pouco? Ele respondeu isso. Eu não lembro quem fez a pergunta, que você deve ter escutado a coletiva inteira. Alguém pergunta isso para ele. Fala, por que você não dá espaço pro Guinegão, Tem uma que explicação. entrou e fez vários gols? Você não confia nele? Ele falou, ficou bravo, falou, quem subiu o garoto? Não, mas é que ele não falou toda a verdade. Qual que é a verdade? A gente precisa traduzir as entrelinhas, né? A gente fica muito em cima de entrevista. Nas entrevistas os caras não falam tudo. Primeiro, você tem o Memphis, cara. Não tem como você deixar o Memphis no banco e colocar o Guinegão. Mas o Yuri. Não, mas aí... A discussão aqui com a Isa é o Yuri. A minha questão era, será que não dava, por exemplo, nem que fossem 15 Eu acho minutos? que o Guinegão poderia ter saído jogando. Ele O Yuri não tá bem. Não, mas ele poderia, Eu tô ter falando outra entrado, coisa. não precisa sair jogando. Então Eu fala, entendo Quesada. que o Yuri Alberto, ele precisa ser o titular do Corinthians. Mas, por exemplo, ontem o Yuri não estava funcionando. Por que não dá pelo menos uns 15 minutos pro menino? Tira o Yuri e coloca o Guinegão. Ele foi muito criticado, Dorival, por causa disso. Você tem que ter eu acho, por exemplo, que o planejamento que o Felipe Luiz faz no Vasco, eu acho bem interessante. No Flamengo? Perdão, no Flamengo. Bem interessante. Mas é um negócio que você tem que fazer a temporada inteira. Quando você faz isso num jogo decisivo, o jogador que sai, tipo Memphis, Garro, Yuri Alberto, os caras reclamam. Se você tem esse planejamento... Por exemplo, o Arrascaeta saiu ontem, ele não reclamou. Oh, man, why me? Ele não falou isso. Entendeu? Falou, tudo bem, é parte da estratégia do Flamengo. Aí você fazendo isso, você abre espaço pro Guinegão, pro André, pro Vinicinho, né, Ken? Vitinho, o Dieguinho. Dieguinho. Mas isso tem que ser feito ao longo da temporada. No jogo final, é duro, até porque você vai colocar um moleque que não tem rodagem, não tem minutagem. A chance dele não jogar bem é grande. É grande. Entendeu? É isso que é Sana. O Corinthians ele é refém do trio, né?
Ele é refém do Garro, do Memphis e do Yuri. É difícil qualquer técnico não escalar esses três, né? O Guinegão teve uma sequência de fazer 7 gols lá num período e ali não era para ter saído do time, né? E aí o que você faz? Eu não sou técnico, né? Mas eu não teria tirado o Guinegão naquela oportunidade. Então você poderia ter montado o time com o Memphis, Guinegão e Yuri. Você muda ali. O Memphis, inclusive, hoje o Memphis pode fazer melhor esse papel do Garro do que o próprio Garro. Agora ontem, por exemplo, ele mexeu com o Bidon. Ele estragou o futebol do Bidon ontem. Ele estragou, ele prejudicou o Bidon ontem. E ele tirou o Bidon. No intervalo era para sair do Garro. O Garro andou em campo, gente. Então, e ele vai botar esses caras todos de novo para jogar no Rio de Janeiro? Não, então, eu não sei. Eu teria, por exemplo, ontem começado com o Vitinho. Tem muita gente falando Ou no com o Superchat Guinegão. sobre os pendurados. Exato. Muita gente tá falando isso. Não tem mais Chama ninguém. atenção. Não, então, eu entendo. Não, sim. Que o Corinthians Pra volta não tem ontem esse problema. Tirou o pé, É. com medo de ficar de fora do jogo. Ah, Não, mas Não, eu metade não, do time não. pendurado. Mas tem muita também gente não. falando Mas sobre se isso. isso não. aconteceu, não pode. Eu não duvido. Não aconteceu, não, gente. Eu não O duvido. Corinthians jogou mal Eu mesmo. conheço esses caras. Não, Eu não. não duvido. Eu vi o Campeonato Brasileiro Não, desses caras. não tirou o pé, Eu não duvido. Então, não é questão de tirar o pé. o Mas Corinthians- eu acho que Olha lá. não foi o jogo que faria se não tivesse... Ô, Finete, o time do Corinthians, ele... Não tô falando que ia ser a seleção de 82. O time do Corinthians, ele não jogou nada no ano. Tirando ali o recorte do Paulista e os jogos contra o Palmeiras. Você vai pegar 60 jogos. E o Cruzeiro agora, né? Pô, parabéns. lembrando. Troféu grande jogo contra o Cruzeiro. Paramos a Paulista, 7 milhões de corintianos gritando eu. Cara, isso é muito pobre. mas pode virar o troféu mas Copa do isso Brasil, é muito isso pobre. aí, Tem né? que ganhar aí, cara. Tem que ganhar. Eu tenho um cara perguntando um negócio aí, ó. Vê aí, vai lá, Gui. Dá moral pro Superchat Vini aí. Vicente, Quesada. A estratégia do Dorival era segurar os pendurados por cartão e não tomar gol Talvez nos primeiros seja, 90 cara. minutos. Pior é que pode ser verdade. Dorival não é pro Ah, não é timão. possível, gente. Eu não sei, cara. Eu não entendo Eu mais não a cabeça do acredito Dorival. nisso, Eu não desculpa. entendo a cabeça do Dorival. Não, é uma Eu, final de campeonato. Eu não sinceramente, não. acredito nisso. Eu não duvido de nada. Sinceramente, eu não Porque o acredito. Dorival, ele é um treinador que vai deixar por uma bola lá no Rio de Janeiro. A gente conhece o jeito que ele monta o time. É um time que ficou desinteressado o brasileiro inteiro. Eu não duvido. Então, mas às eu vezes a gente aberto, fala um achando negócio que desse foi achando que o Corinthians, se o Corinthians quisesse jogar todos os jogos bem, ele seria campeão do mundo. Também não é isso daí. O time é Eu ruim, sei gente. que não. O time é ruim, Finete. Por i- Eu sei que é chato admitir isso, mas o time é ruim. Vamos lá, gente. Tem o goleiro só e o Gustavo Henrique na defesa. O resto é de mediano para baixo. E você eu não acho, não. Você não ganha nada. Não é questão de achar, senhor, mas se fosse bom, não teria feito o campeonato ridículo que fez no Campeonato eu concordo, Brasileiro, os pô. números mostram que Não, mas não é, dá- cara. reforça a sua O tese. Mateuzinho, desculpa, o Mateuzinho é um jogador Memphis é um baita mediano. jogador. O Garro é um baita Eu tô jogador. falando dos ruins. Tô falando dos ruins. Eu acho os Mateuzinho dois é laterais, mediano. os dois laterais do Corinthians, pra mim, são bons. Eu já acho Entendeu? medianos. O Gustavo Henrique, eu concordo com você. Só. Eu acho que o grande problema aí é encaixe. Agora, quem vai fazer esse encaixe? O problema de encaixe, É o Corinthians tá 6 anos pra tentar encaixar. Então, mas por que vai acontecer? Porque os jogadores são ruins. Aí perde a Copa do Brasil pro Vasco, manda embora o Dorival, manda embora o Mateuzinho, os jogadores manda embora são o ruins, Bidu, senhor Mani. manda embora o Garro, manda embora... E começa tudo do O zero. Corinthians, há Esse é o 3 problema. anos, estava com o time dos velhinhos lá, que não ia dar certo. Você não consegue fazer time só com cara de 30 anos. Você não consegue fazer time também só com cara de 21. Eu acho que tem razão. Tem um Por monte de exemplo, o coisa Guinegão errada. podia... O Guinegão... É. Foi estranho ele sair do time. Claro que estranho. foi. Eu concordo com você. Claro que foi, porque tem o Memphis, o você vai o sacar problema- o Memphis, é fogo. Então, mas Aí o você quer vender o Yuri pra fazer dinheiro, não pode meter o cara no banco, senão a informação bate lá na rua. Fala, pera um pouquinho, os caras que vocês querem vender por 30 milhões, perdeu no banco pro Guinegão na final da tem Copa do 17. Brasil. O problema eu entendo Mas isso. o problema é que esse cara que arrumou trouxa, né? Guinegão. Contrato do Entendeu? Guinegão, Pode ser. Aí o cara vem e fala, pô, eu vou olhar... Ah. O Yuri já passou pela É verdade, Europa, é tem verdade. quase 30 anos e perdeu a posição mas eu pro acho que- moleque. Que porra é? Eu acho que o Corinthians quer vender o Yuri pra ficar com o Guinegão, viu? Ô, Chamani, o Corinthians quer vender o Yuri pra ficar com o Guinegão, entendeu? Ó, Que é mais eu negócio. acho que o Dorival escondeu o jogo aí, porque domingo o Corinthians vai tá. jogar. Você nunca viu. Já mudou. Já mudou. Domingo- Já não tá Você vai xingando o ver o Dorival. Corinthians. Acho que ontem no... Domingo você vai ver o que é o Corinthians, Quesada.